grau completa. Então, agora a gente vai falar de equação de segundo grau completa. O que é a minha equação de segundo grau completa? É aquela que não falta nenhum coeficiente. Não falta coeficiente A, nem B, nem C. Então, ela realmente é aquela equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, todas as vezes que a gente tiver uma equação na forma reduzida, em que eu tenha esse formato padrão, em que eu consiga tirar os três coeficientes, eu tenho valor para o A, eu tenho valor para o B e tenho valor do C, ou seja, A, B e C diferente de zero, a gente está diante de uma equação de segundo grau completa, tá? E todas as vezes que a gente for desenvolver essa equação de segundo grau completa, a gente tem alguns passos que devem ser seguidos. Então, eu vou fazer o passo a passo aqui para a gente resolver. Só que o quê? Precisa seguir exatamente do jeito que eu vou fazer, todo detalhado? Não, gente. Se vocês já fazem direto algumas partes, pode continuar fazendo. Eu vou fazer passo a passo para quem esqueceu ou para quem não aprendeu. Então, ó, tem uma equação dessa forma. O primeiro passo, o que vai ser sempre? Primeiro passo para desenvolver uma equação de segundo grau completa. Retirar o valor dos coeficientes A, B e C. Então, ó, retirar valor de A, B e C. Então, todas as vezes que eu estou diante de uma equação de segundo grau, eu vou lá, começo e tiro o valor de A, B e C. Segundo passo. Calcular o valor do meu delta. E quem é delta? É esse triângulozinho que significa variação. Então, qual que é a fórmula desse delta? Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, ó, primeiro passo, eu vou lá, tiro A, B e C. Segundo passo, eu venho aqui e resolvo o delta. Terceiro passo. Determinar o valor das raízes. Oi? Espera um pouquinho, por favor. Espera. Então, ó, determinar o valor das raízes. Só que como que eu determino o valor dessas raízes? Pela fórmula de Bhaskara. Então, qual que é essa fórmula de Bhaskara? X é igual menos o B mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o A. Então, por que eu tenho que calcular o delta no segundo passo? Porque eu vou usar ela no terceiro. Vou usar ele no terceiro. E por que eu tenho que tirar A e B e C no primeiro passo? Porque eu vou usar no segundo. Então, tá tudo sequencial. Primeiro eu venho, tiro A, B e C, depois eu venho, calculo o delta, depois eu venho, determino o valor das raízes. Só que quando eu uso essa fórmula aqui, que é a fórmula de Bhaskara, então vocês vão ver esse Bhaskara assim, ó, ou assim, ou em alguns lugares vem escrito assim, tá? Vem escrito de formas diferentes. O que vai acontecer? É a fórmula para eu achar esses valores de x. Por quê? Toda equação de segundo grau, ela tem o quê? Duas raízes, porque está elevado ao quadrado. Ok. Como que eu vou resolver isso para achar a primeira raiz e a segunda raiz? Quando a gente vai fazer a nossa primeira raiz, que pode ser escrito como x1 ou x', tanto faz, eu vou escolher, por exemplo, fazer com mais. Então, ficaria menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a. E para eu achar outra raiz, seria o menos b menos a raiz do delta sobre o 2 vezes a. Então, ó,
esse mais, esse menos. Eu tenho que fazer uma com mais, uma com menos. Normalmente, eu faço a primeira com o mais que está em cima, a segunda com o menos que está embaixo. Mas a ordem tanto faz, ok? Esse aqui é um passo a passo para a gente resolver. Só que agora a gente vai pegar uma equação de segundo grau e a gente vai resolver para colocar isso aqui em prática, tá? Então, eu vou escolher uma aqui, ó, para ser o nosso primeiro exemplo, então. E aí, a gente tem alguns detalhes, tá? Pra gente lembrar. Quando a gente estudou, agora, na verdade, a gente vai ver algumas características do meu delta. Esse delta, ele tem características. Quais características? Ele pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser igual a zero. E aí, eu vou colocar aqui em cima as características do meu delta. Aqui, ó, vou colocar aqui. Eu posso ter, então, um delta igual a zero, um delta maior que zero, ou um delta menor que zero. Em cada uma dessas três situações aqui, eu vou ter um tipo de resposta. Como assim? Quando eu tenho um delta igual a zero, eu continuo tendo duas raízes. Só que essas duas raízes são iguaizinhas. Como assim? O mesmo valor que der para x1 vai dar para x2. Porque imagina, um número mais zero e um número menos o zero não é a mesma coisa? Então, ó, x1 é igual a x2. Quando eu tenho um delta maior que zero, que é um delta positivo, né? Eu vou ter x1 diferente de x2. Então, eu tenho essas duas raízes diferentes. E quando eu tenho um delta menor que zero, que é um delta negativo, eu não tenho valor de raiz dentro do conjunto dos reais. Então, nesse caso aqui, a gente coloca que não existe nos reais, ou pode escrever que não existe nos reais, ou então coloca o ezinho real, tá? Pode escrever assim. Porque dentro dos números reais, que é o que a gente estuda, né, até segundo ano do ensino médio, a gente ainda não aprendeu a tirar raiz quadrada de número negativo. A gente só vai aprender depois num outro conjunto, que é um conjunto maior que os reais. Então, até então, a gente está estudando até esses aqui, que engloba natural, inteiro, racional, irracional, todos aqueles anteriores. Então, delta negativo, que é o menor que zero, não existe nos reais. Então, ó, aqui eu tenho duas raízes iguais, duas diferentes, e aqui eu não tenho nenhuma raiz real, tá? Então, ó, exemplo. Primeiro exemplo nosso vai ser... Certo, volta lá em cima, por favor. Volto.